próximo final de semana. Dá boa para o Cruzeiro, dá uma impressão que os dirigentes, como vinham de resultado, estavam contentes, mas precisa urgentemente de reforço. Ô Jessen, sabe que você tem razão? Eu tô com você nessa. O Cruzeiro do Alexandre Matos era um Cruzeiro extremamente audacioso na hora de contratar reforços. Vocês lembram, né? Cruzeiro que saía contratando a rodo, né? A verdade é que a saída do Matos e os bons resultados do Cruzeiro me causaram a impressão de que o Cruzeiro meio que passou a pisar em ovos na hora de contratar, até talvez para não criar uma saia justa, uma situação ruim com os atletas. Mas o time do Cruzeiro, que é muito bom do 1 a 11, ele, na minha opinião, carece. Ele precisa de reforços, precisa de contratações para ter um elenco mais robusto. Talvez a derrota para o Ceará sirva de alerta, né? E assim, alguns movimentos foram feitos. Vitor Gabriel, zagueiro que pertence ao Internacional, houve uma tentativa, não rolou. O Cruzeiro fez a menção de contratar um equatoriano chamado Sarmento, também não avançou. O Valentim Gomes, houve um contato um mês atrás, o Valentim virou reforço do Betis. E aí, só para fazer para fazer justiça, né? O Cruzeiro quase contratou o Valentim Gomes por 11 milhões de dólares em janeiro. Na oportunidade, o Vélez desistiu na última hora. Sabe por quanto o Betis acaba de contratá-lo? Por 5 milhões e 300 mil euros. Então, o Vélez deve ter se arrependido amargamente de não ter fechado o acordo com o Cruzeiro, perderam muito dinheiro. Hora de falar sobre o futuro de Rafael Toloi, o ex-zagueiro do São Paulo, do Goiás, e que estava nos últimos anos no futebol italiano. Foram 10 temporadas no Calcio e está livre no mercado depois de não renovar o contrato com a Atalanta. Desde 30 de junho, ele pode escolher seu futuro. Importante contar que o Toloi conversou com clubes brasileiros, mas sem propostas oficiais. Foram aquelas tratativas iniciais de, e aí, como é que estão as coisas? Você toparia vir? Qual seria o valor de uma contratação? O Toloi chegou a ser especulado no São Paulo, mas assegura que não existem tratativas. Tenho contado para vocês sobre a dificuldade do São Paulo em relação a reforços. Nesse momento, o que parece ser mais plausível é de que o Toloi continue na Itália, até porque de lá ele tem uma proposta do Torino, da Série A, e do Pisa, da Série B. Decisão deve acontecer nos próximos dias. Gostaria de ver o Toloi jogando no futebol brasileiro, alguém que já foi muito rápido, foi perdendo um pouco da velocidade, mas hoje entrega bastante qualidade e ao mesmo tempo disciplina tática de alguém que atuou nos últimos 10 anos na Itália e chegou a ser convocado pela seleção azzurra. E essa história de que o atacante TT, ex-Grêmio, pode pintar no Cruzeiro, informação que surgiu nos últimos dias e agitou torcedores da Raposa. O pedido teria partido de Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, que está mandando prender e soltar no clube. Pois bem, antes de gravar o vídeo, conversei com Pablo Bueno, que é um empresário do TT desde que ele surge nas categorias de base do Grêmio. Perguntei ao Pablo se existe alguma negociação em andamento. Vale a lembrança de que o TT pertence ao Panathinaikos da Grécia e fez temporada bastante interessante. Abre aspas para o empresário, o TT foi eleito o melhor jogador do campeonato grego. Ele está com moral lá e vai ficar na Europa, chance zero de vir para o Brasil. Fiquei com a impressão, até pela fala do Pablo Bueno, de que o TT deve se mudar para um clube maior do que o Panathinaikos. O time grego havia desembolsado 7 milhões e 300 mil euros há um ano para comprá-lo do Galatasaray. O TT que tem mudado bastante de clube, ele surge no Grêmio, é vendido para o Shakhtar, esteve no Lyon, depois no Leicester e por último no Galatasaray, até que ele se muda com sucesso para a equipe grega. No futebol da Grécia, 49 jogos, 11 gols e mais 3 assistências. Em geral, o TT sempre atuou como um ponto, mas no Panathinaikos vestiu a camisa 10 e em muitos momentos também foi utilizado como um meia. Jogador de altíssimo nível, se viesse certamente para o Cruzeiro agregaria demais. Mas ao jogar pelo que disse o empresário, o TT não será contratado nem pela Raposa, nem por qualquer rival da Série A do brasileiro. A atuação do Cruzeiro, os motivos que levaram o Ceará a vencer o jogo de hoje. Queria ampliar um pouquinho esse debate, um pouco das suas percepções dessa derrota, o impacto disso para a sequência do Cruzeiro, como o jogo de hoje se desenhou com as escolhas do Leonardo Jardim, Edu.
Ô Cirilo, primeiro eu acho que o impacto dessa derrota, ele precisa servir para corrigir erros, para colocar o Cruzeiro nos trilhos novamente em alguns pontos, retomar a rota. Não pode ter um impacto negativo de terra arrasada. Não pode ser. Faz parte. A gente citava antes do jogo, né, que no Campeonato Brasileiro isso acontece diversas vezes. Você tem o exemplo de 2003, quando aquele Cruzeiro, campeão de tudo, perdeu para o Juventude aqui no Campeonato Brasileiro. Juventude estava brigando para não cair. Isso acontece todo ano no Campeonato Brasileiro, mas você tem que tirar lições e não transformar em terra arrasada. Hoje o Cruzeiro não jogou bem, hoje o Ceará foi melhor do que o Cruzeiro. Em primeiro lugar, entender que o adversário fez um grande jogo. A gente precisa analisar o jogo pela ótica do rival também. O Ceará fez e teve uma grande atuação. O torcedor falou aí pro Rubens que veio para travar o jogo? Não. O Ceará não veio para travar o jogo, ele veio para jogar. Fez apenas 11 faltas na partida contra 8 do Cruzeiro. Então não teve nada de Ceará travando o jogo. Ceará jogou futebol, se defendeu muito bem, contra-atacou, incomodou o Cruzeiro o jogo inteiro, fez 2 gols, poderia ter feito 3. Por centímetros teve um impedimento bem marcado, mas ele não fez o 3-1 nesse lance. Teve outras oportunidades. Então, o adversário foi bem. Agora, pontos que o Cruzeiro precisa corrigir. Jardim mexeu muito de um lado só, trocou lateral e meia direita para um jogo, e o lado sentiu. Fagner e Eduardo, no primeiro tempo, não foram bem. Depois ele troca, passa o Eduardo para a esquerda, tira o Wanderson, que jogou muito mal no primeiro tempo, e traz o Marquinhos para a direita. A coisa não funciona. O Cruzeiro volta a sofrer no lado direito. Ceará faz o seu segundo gol numa jogada do Fernandinho por esse lado, faz o 2-1. Aí o Leonardo Jardim faz outras trocas. Ele coloca no mesmo jogo Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabigol. Algo que tem acontecido muito pouco na temporada. Não surtiu efeito. O Ceará fecha ainda mais, linha de 5, no primeiro momento com um dos volantes, depois com mais zagueiro. O Bolassi entra. Eu esperava ele desde o início na área, mas ele começa mais pela esquerda. Pô, você ganha estatura com o Bolassi. Entra em campo, vai pra área. Seu adversário tá com uma linha de 5. Então, acho que demorou um pouco o Leonardo Jardim para colocar o Bolassi mais próximo dos zagueiros adversários, para brigar dentro da área. E aí tem muito mérito do adversário também. Cruzeiro com muita dificuldade de achar espaço, porque sua linha de frente não estava num grande dia também. Caio Jorge, apesar do gol, num erro do goleiro, né, com 3 minutos. Matheus Pereira, não funcionou. E aí, o adversário jogando muito bem, partidaça do William Machado, zagueiro do Ceará, as coisas não foram funcionando. Ceará muito tranquilo na partida, tocando, sem dar chutão, não entrando em pilha. Acho que o Klaus cometeu um erro constrangedor naquele lance em que o Fagner faz falta. E aí há uma Kizumba, talvez a única grande discussão do jogo, que sobe amarelo para tudo quanto é lado. O Fagner ficou constrangido, né? Na não marcação, era falta até para amarelo. Mas o Ceará ainda assim se manteve com a cabeça no lugar. E o Cruzeiro não conseguiu chegar ao empate. Cirilo, do Campeonato Brasileiro isso. As oscilações acontecem. Os adversários do Cruzeiro também vão oscilar, mas ganha o campeonato quem oscila menos. Tá na liderança o Cruzeiro porque tem oscilado menos. Que sirva de lição, que o Leonardo Jardim, que os atletas tirem lições dessa atuação do Cruzeiro que não foi boa, corrija erros que apareceram e não foram poucos, citamos alguns, para que na próxima rodada o Cruzeiro volte a apresentar um grande futebol, volte a jogar bem. E no meio disso tudo tem uma Copa do Brasil. Aí você não pode oscilar. Copa você não joga, você ganha, você avança. Não dá para oscilar em Copa, ainda que o adversário seja infinitamente inferior. Inferior, inclusive, ao Ceará, que hoje esteve em campo contra o Cruzeiro e venceu, que é o CRB. Mas o Cruzeiro não pode cometer erros na Copa, porque a Copa é traiçoeira, a Copa ela é letal, ela não te dá outra chance. Então, concentração, nível altíssimo de concentração para jogar a Copa do Brasil e trabalhar, corrigir erros para o jogo do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana.